a ampliar esse canal, passa para os amigos, irmãos, aqueles que gostam de uma boa palavra. Gostar de uma boa palavra, fica no canal aqui, Pérolas de Deus, AD Chamar, Pastor Azamor. Eu recomendo vocês, porque aqui Deus com certeza alimenta a nossa alma. Se não fora este alimento, nós não estaríamos bem e nem estaríamos aqui. Então eu tenho certeza que antes de nós sermos aquela ferramenta, aqueles que venham a transmitir a palavra de Deus, antes Deus fala conosco. Então isso é maravilhoso, importante e grandioso. Nós vamos ler o livro de Gálatas, capítulo 5. Vamos ler alguns versículos da palavra de Deus, que nos fala em Gálatas, capítulo 5, versos 17, 22 e 23. Tá bom? Então, vou esperar mais alguns minutinhos, são 19 horas e 17 minutos. Aqueles que puderem passar esse linkzinho aí, compartilha, pede os irmãos para dar o seu like. Alex, boa noite, a paz do Senhor. Seja bem-vindo, Alex Santos. Estamos aumentando aí o número de participantes aí. Vou esperar mais alguns minutinhos. Rose Alvinha, paz do Senhor, boa noite, Rose. Espero que tudo esteja bem. 19 horas e 18 minutos. Eu gostaria que você abrisse as suas Bíblias. Amém, Alex, que bom, chegou na igreja. Deus te abençoe. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia para que você pudesse nos acompanhar no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 17, 22 e 23. 17, 22 e 23. Esse texto, ele tem como epígrafe as obras da carne e os frutos do Espírito. Amém? Vamos lá. Gálatas capítulo 5, verso 17 diz: porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. A mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. 24 diz: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. É isso que a palavra de Deus diz no livro de Gálatas, capítulo de número 5, versos 17, 22, 23 e 24. Então é importante nós ressaltarmos isso. Por que, pastor Azamor? Todas as vezes que nós vamos ministrar a palavra de Deus, nós oramos a Deus para que Deus nos dê um direcionamento, uma orientação. Não é a Bíblia, né? Eu até admiro aqueles pastores que chegam e sentam no culto e abrem a Bíblia e diz que Deus deu ali, naquele momento, aquela palavra para ele. Eu fico assim um pouco interrogativo, né? Porque eu entendo que eu tenho que preparar a palavra de Deus, ler, meditar, orar e pedir a Deus, naturalmente, graça, unção, revelação da palavra de Deus, a revelação profética que vem do Espírito de Deus. Deus não vai usar uma pessoa, pode até usar, mas para me profetizar e falar: olha, pastor, pregue esta palavra. Normalmente é o Espírito de Deus que nos leva, que nos direciona para ministrar uma palavra, porque Deus sabe da tua necessidade, Deus sabe das tuas condições hoje físicas, sabe das tuas condições orgânicas, sabe das tuas condições sentimentais, sabe das tuas condições mentais, sabe quais são os abalos que muitos estão sofrendo hoje, mente, por não conseguir administrar, gerenciar esse momento. Tem pessoas que chegam para mim: pastor Azamor, eu estou fraco. Tipo assim, o que eu faço? Né? A fraqueza espiritual, ela não tem um remédio de uma farmácia, não tem um remédio alopata ou um remédio natural, ou um remédio que venha do tratamento de homeopatia. Ela não tem. Quando se diz que a alma, em relação à essência do espírito, está fraca, ela só pode se nutrir se for através da palavra de Deus, dentro de uma dimensão especial e sobrenatural. Pastor Azamor, isso é fácil? Não, olha só, nada é fácil quando nós retratamos e tratamos das questões espirituais.
Não é fácil, não é simples, não é de fácil entendimento para muitas pessoas, mas eu tenho certeza de que quando nós estamos envolvidos com o Espírito Santo de Deus, essa palavra que é um pouco difícil, às vezes inentendíveis para nós, ela passa a ser entendível, ou seja, o entendimento começa a tomar conta da nossa mente, o entendimento começa a tomar conta do nosso ser, a fim de que Deus comece a falar, a trabalhar e operar de uma maneira exemplar, de uma maneira fortalecedora. E aí a tua alma vai se tornando mais vigorosa, mais efetiva, mais fortalecida, e você passa a ver os problemas de uma outra maneira, de uma outra forma. Porque tem pessoas que passam por alguns problemas na vida, acham que o mundo vai acabar. Tem pessoas que cortam o dedo, uma coisinha pequena, sai um pouquinho de sangue, ela desmaia. Isso é falta de uma gestão da emoção dentro do seu equilíbrio para que ela possa gerenciar aquele momento que é um momento de dor. Mas também não é um momento de morte, não é um momento final, é um acidente que aconteceu. E às vezes é simples, aquilo no dia seguinte já está cicatrizado praticamente, já fechado e não sai mais sangue. Então tem pessoas que têm um certo limite, outros já não têm mais esse limite, já vão um pouquinho além. E a palavra de Deus, ela é a base para todos os nossos problemas espirituais e que, por conseguinte, agrega a nossa vida material e a vida humana. Porque nós somos tricotônomos. Eu sempre vou dizer isso para que você não esqueça jamais. Quem chegar lá no céu vai falar assim, se tiver uma perguntinha lá, um questionário, o pastor Azamor falou sobre a tricotomia humana e a tricotomia divina, sim, Pai, Filho e Espírito Santo, o homem carnal, o homem espiritual e o homem alma. Então é corpo, alma e espírito, tricotônomos. E como é que entender isso? Não é simples, mas é possível nós entendermos e sabermos que existe para nós, no mundo espiritual, um alimento que é próprio de Deus. É invisível? É. Mas ele é fundamental na tua alma? É. E que você deve buscá-lo mesmo que você não consiga ver? Sim. Que você deve buscar entendimento mesmo que em alguns momentos da sua vida você não consiga entender? Sim. Que você tem que se esforçar para compreender coisas que às vezes são um pouco difíceis? Sim. Você tem que ser perseverante para entender e buscar ouvir a voz do Espírito que fala dentro de ti? Sim. Porque, normalmente, naturalmente, o Espírito Santo de Deus fala mais dentro de nós do que audível. Audível eu estou falando, você está me ouvindo. Se alguém estiver perto e der um grito, pastor, eu vou lhe ouvir. Mas a voz do Espírito Santo, ela é uma voz singela, ela é uma voz silenciosa, mas ela fala. Ela ajuda, ela contribui, ela vai nos revelando a sequência de que nós estamos mais ligados às verdades de Deus, mais preparados espiritualmente para com Deus, essa palavra, as revelações, elas se tornam mais claras, elas se tornam mais perceptíveis na tua alma e no teu coração. Pastor, por que nós hoje vivemos esta miséria do mundo? A miséria do mundo tem uma explicação muito fácil, muito fácil. O mundo está cego em relação às coisas de Deus. A cegueira espiritual toma conta do ser humano. Você vê que tem ser humano que mata por dinheiro. Tem ser humano que mata por droga. Tem ser humano que briga com a família por dinheiro. Então a gente vê que há uma cegueira espiritual, porque a palavra de Deus nunca deu predominância à riqueza material. A palavra de Deus nunca deu riqueza ao homem que é soberano. A palavra de Deus nunca deu, como se diz assim, a primeira linha bíblica de que o homem mais belo ou a mulher mais bela ou mais forte é aquele que tem mais poder nas mãos, é aquele que é soberano, é aquele que é um governador. Não, a Bíblia não fala nada disso. O que Jesus fala quando ele é interrogado pelos fariseus, pelos saduceus, quando ele é interrogado pelos anciãos, ele diz que veio cumprir. Ele veio cumprir nele uma ordem estabelecida pelo Pai. Quem consegue enxergar em Jesus isso, consegue enxergar dois pontos interessantes, que são a humildade e um caráter firme e um caráter que não se abala diante das adversidades da vida. Porque Jesus viveu tantas adversidades, Jesus foi blasfemado, Jesus foi humilhado, Jesus foi perseguido e, por fim, Jesus foi preso. Então, eu tenho certeza que, meus prezados e amados irmãos,
para aquietar o teu coração, eu já quero dizer para vocês e para todos nós, que nós não estamos vivendo, digamos assim, os sofrimentos que Jesus viveu. Nós não estamos vivendo tão sufocados como Jesus viveu. Nós estamos vivendo no limiar da história do cristianismo. Pastor, o que é limiar da história do cristianismo? Jesus vem buscar o seu povo. Jesus vem buscar a sua igreja, porque nós estamos vivendo um período de tribulação. Tribulação, grandes, alguns problemas que nós estamos enfrentando, mas nós não passaremos pela grande tribulação. Tribulações, problemas atuais, grandes tribulações, muitos problemas que virão. Deus não permitirá que nós venhamos a enfrentar esses muitos e grandes problemas que ainda virão. Por quê? Se hoje nós estamos vivendo esse período de tribulação e muitas pessoas já não estão aguentando, já estão gemendo, já estão desesperadas, imagine a grande tribulação. Nós não suportaríamos, falo isso no conceito humano, nós não suportaríamos. Então Deus sabe disso, até porque existem linhas teológicas de defesa do pré-tribulacionista, do pós-tribulacionista e do tribulacionista. São 3 correntes teológicas. Nós pentecostais adotamos a teologia do pré-tribulacionista. Nós não vamos passar pela tribulação, nem pela grande tribulação. Deus vai nos poupar. E é isso que eu gostaria de já deixar nessa introdução, para que você fique calmo, calma, espere no Senhor, sempre orando pela sua casa, sempre orando pelos seus entes queridos, porque Deus marcou a tua vida. Se Deus marcou a tua vida, Deus marcou a tua casa. Se Deus marcou a tua casa, como marcou a casa dos hebreus lá no Egito, Deus vai fazer com que o anjo ou a potestade do mal passe, mas não entre e nem permaneça para ferir nenhum dos seus. Então, Deus nos dá essa garantia. A garantia de Deus, prestem muita atenção nisso, a garantia de Deus ela é efetiva. A garantia do homem ela pode falhar. A garantia do homem ela pode deixar de existir, mas a garantia de Deus não falha e jamais deixará de existir. Por isso que Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele retrata 2 aspectos da vida humana. Primeiro, frutos da carne. Segundo, frutos do Espírito. Eu não vou ficar aqui citando só os frutos da carne, porque nós sabemos que alguns pesos a humanidade carrega, porque extrai de dentro de si ou nas suas ações mais o fruto da carne, ou seja, mais a expressão da carne, mais a vontade carnal, mais a vontade humana do que a vontade do Espírito. Então, esses frutos correspondem como está a nossa árvore, como essência. Como está o nosso interior, como está o nosso intelecto, como está a nossa mente, como está a nossa condução da nossa vida, como está o nosso relacionamento com o nosso próximo e como está o nosso relacionamento com Deus. Porque tem pessoas que têm uma amizade muito grande, maravilhosa, bacana, porque Deus nos colocou para vivermos em sociedade. Mas o relacionamento com Deus está rompido. Outros têm um grande relacionamento com Deus, bacana. Mas e o relacionamento com os seus próximos? O relacionamento com a sua família? Como é que está isso? Como é que está essa desenvoltura? Como é que está essa forma de viver, de se encontrar, de conviver? Está bem? Está mal? Está em atrito? Não está? Então, o momento da nossa mensagem, que é uma mensagem hoje, quinta-feira é o culto que nós celebramos como culto da vitória, ou seja, culto da perspectiva de obtermos alguns benefícios de Deus. Mas nós temos que entender que para alcançarmos alguns benefícios de Deus, nós temos que dar a contrapartida. Pastor, o que vem a ser a contrapartida? É nós nos apresentarmos a Deus como merecedores. Vou repetir, nós temos que dar a contrapartida para Deus. Pastor, o que vem a ser essa contrapartida? É nós nos colocarmos como merecedores de sermos agraciados, de sermos beneficiados por Deus, de termos alguns milagres sucedendo sobre as nossas vidas. Isso é a nossa contrapartida, ou seja, é vivermos uma vida harmoniosa para com Deus, para com o nosso próximo, com a nossa família, ou seja, buscando, através dos nossos atos, dos nossos momentos da nossa vida, vivermos mais integralmente possível. A paz do Senhor, irmã Dilminha, a paz do Senhor, Rômulo, a paz do Senhor, irmã Ieda, Deus abençoe vocês, a paz do Senhor, Ellen, a paz do Senhor, Clay, Deus abençoe vocês. Então, nós vamos voltar agora, já diante dessa introdução que eu fiz, bem breve, bem objetiva, nós vamos voltar
para a introdução mais detalhada sobre o que vem a ser, pastor Azamor, o fruto do Espírito. Eu vou repetir mais uma vez, que algumas pessoas entraram agora no nosso culto, então para que você saiba que nós estamos falando sobre Gálatas capítulo 5, versos 17, 22 e 23, que diz, porque a carne luta contra o Espírito, ponto, e o Espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro, para que você não faça o que quereis. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Não há lei. Porque, pastor, por que não há lei? Porque a lei tem um fato interessante. Por isso que Jesus veio abrogar, ou seja, Jesus veio não acabar com a lei, mas Jesus veio cumprir a lei em si. Porque a lei, ela infere uma penalidade para quem erra. A pessoa transgride, ela erra, ela paga. Mas a lei não oferece o perdão. A lei não oferece uma solução. Ela não oferece uma solução. Ela diz assim, quem rouba, hipoteticamente, um artigo aí 171, que é o mais comum que todo mundo briga. Cara, artigo 171. Artigo 171, o cara cometeu, sei lá, hipoteticamente 1 ano de prisão. A lei vai lá, infere sobre ele, ele é julgado, bate o martelo, 1 ano de prisão. Mas essa mesma lei que o condenou para que ele pagasse pelo seu ato de erro, transgressão da lei, de 1 ano de prisão, não apresenta para ele uma resposta, não apresenta para ele uma solução, não apresenta para ele um novo caminho, não apresenta. Ele vai ficar ali retido ou detido durante 1 ano, sem perspectiva de ter uma solução para que ele possa entender como viver melhor e não mais incorrer naquele mesmo fato ou incorrer naquele mesmo erro. Tá bom? Agora, por que a Bíblia fala assim, contra essas coisas não há lei? Porque quando nós nos referimos ao fruto do Espírito, trazendo as verdades, porque o fruto do Espírito é inserido as verdades de Deus. E essas verdades de bondade que são provenientes de Deus, pastor, qual é a célula formadora de todo esse fruto do Espírito? É Deus. Qual é a célula formadora de todas essas bondades? É Deus. Qual é a célula formadora, propagadora, propulsionadora de todas as virtudes humanas? É Deus. Então, quando nós conseguimos interagir e termos mais uma identificação para com Deus, mais exercício colocamos em prática da nossa vida como fruto do Espírito. Então, o fruto do Espírito fala do amor, do gozo, paz, longanimidade, benignidade. Algumas coisas são até um pouco redundantes, são até sinônimos, né? A longanimidade, benignidade, bondade, quase que os três se comparam em si, em suas funções. Mas tem alguns aspectos diferenciais, e eu vou falar sobre isso. O crente, após aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, passa a ter uma responsabilidade imensa. É isso que eu já começo a colocar para que você possa refletir e analisar e centralizar essa informação no teu coração. Nós passamos a ter uma responsabilidade imensa, meus amados irmãos. Muito embora muitos não atentem para essa situação e vão levando a vida, ou vão empurrando a vida, mesmo estando na igreja. Que seja essa palavra de uma busca de entendimento para o teu coração. Porque eu tenho certeza, eu vou apontar para mim, eu tenho muitas coisas para melhorar ainda na minha vida, como pastor, como sacerdote da igreja. Mas eu também tenho certeza que agora vai o dedo para você, carinhosamente, afetivamente, que você também tem muitas coisas que você pode melhorar na sua vida. Quando eu melhoro nas minhas ações, nas minhas atitudes, eu estou me aprimorando para com Deus. E quando você melhora nas suas ações, nas suas atitudes, colocando mais em prática os frutos, no plural, você mais alinhado está com Deus. E quando nós estamos mais alinhados com Deus, nós passamos a merecer, olha só, nós passamos a merecer, agora eu e você, no plural, nós passamos a merecer mais da bondade de Deus. Passamos a merecer mais da presença de Deus. Passamos a merecer mais da expectativa maior de termos Deus operando sobre a nossa vida. Mesmo que nós estejamos deitados e dormindo, Deus nos contempla ao deitar. O salmista é muito bom nessa expressão. E ao levantar, em todo o tempo da nossa existência, acordado, caminhando, ou deitado, ou dormindo, ou parado, Deus sempre estará conosco. 1, para nos guardar. 2, para ladear, ou seja, está ao nosso lado para todos os momentos da nossa existência, não só nos momentos bons, mas também nos momentos difíceis e nos momentos de adversidade que todo
ou todos os seres humanos passam, tá bom? Então, entretanto, a nossa vida deve refletir a nova criatura que somos, e não a antiga que morreu. Isto é, os frutos do Espírito devem dominar sobre os desejos da carne. Eu vou repetir, os frutos do Espírito devem dominar sobre os desejos da carne. Aí eu coloquei uma frasezinha pequenininha para nosso entendimento. Não é fácil. Eu mesmo acrescentei isso diante do estudo. Não é fácil. Porém, João, no capítulo 15, verso de número 4, 5, ele diz o seguinte: permanecer em mim, ponto. E eu permanecerei em vós. Aqui, no livro de João, capítulo 15, do Evangelho de João, no capítulo 15, verso 4, ele fala duas coisas que é muito importante para a nossa vida. Primeiro, permanecer em Deus. Primeiro, veja bem, ele não fala assim, olha, eu vou permanecer primeiro, não. Veja o que João escreve. Permanecer em mim. Nós permanecermos em Deus. Então, essa busca, porque muitas vezes nós fazemos assim uma confusão, um trocadilho, né? Sempre Deus, sempre Deus, sempre Deus, sempre Deus. Mas e a recíproca? E a contrapartida nossa como seres humanos que Deus nos escolheu? Só isso já é um favor tremendo, majestoso, maravilhoso. Eu poderia entrar até num debate muito escatológico, que não tem fim de discussão, sobre a predestinação. Muitos defendem a predestinação. Nós não defendemos a predestinação. Nós entendemos que Deus dá uma oportunidade global. Mas tem pessoas que eu entendo que não serão, meu entendimento, que não serão marcadas por Deus. E aí eu fecho esse assunto. Mas o que eu quero dizer, o que é importante é que eu e você somos marcados por Deus. Eu não quero saber quem não é marcado. Você pode refletir numa coisa muito simples. Nem a metade da população brasileira, que ultrapassa a 210 ou 217 milhões de habitantes, nem 100 milhões professam uma fé em Cristo Jesus. Nem 100 milhões, ou seja, nem 50%, nem 80%. Eu penso que é muito difícil mensurar isso, é muito difícil. Os institutos que fazem essa pesquisa ou fazem esse censo estão altamente defasados, que é o IBGE, Instituto de Geografia e Estatística. É muito atrasado. Então, eles vão colocando os percentuais ano após ano, mas eu tenho certeza que se for fazer um censo real, fidedigno, nós ultrapassamos a 80 milhões de cristãos hoje no Brasil. Entretanto, não chegamos à metade, eu vou repetir, não chegamos à metade dos brasileiros. Mas o que importa? Se é metade, se é menos do que a metade, isso pouco importa. Importa que você é escolhido. Importa que você foi marcado. Importa que a benevolência de Deus chegou a você. Importa que o Espírito Santo de Deus convenceu a você. Importa que o Espírito Santo habita em você. Importa de que Deus peleja por você. Importa de que Deus é o teu ajudador. Importa que Deus é o teu guia. Importa que Deus é a tua luz. Importa que Deus é o teu sustento. Importa que Deus é o teu bálsamo. Importa que Deus é a tua verdade. Importa que Deus é a tua benignidade. Importa que Deus é o teu revelador. Importa que Deus é o teu sustentador. Importa que Deus é o grandioso Deus que peleja por vós. Importa que Deus nunca perdeu e nem perderá. Jamais deixará de operar segundo o seu querer e o seu poder sobre a tua vida. Isso é Deus. Só esses predicados, poucos, né? Mas ainda tem mais. Isso é Deus. Então ele diz assim, ó, permanecer em mim. Então ele já faz uma proposta, o evangelista João, permanecer em Deus, fixo, firme, e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, nós, quando somos individualizados sem Deus, não adianta, irmãos, esquece fruto. Se não permanecer na videira, quem é a videira verdadeira? Cristo. Quem entende muito bem isso, não numa linguagem dentro de um Novo Testamento, mas uma linguagem do Antigo Testamento, são os judeus. Por isso que eles sabem quem é a videira. Por isso que eles sabem de uma outra forma, por isso que eles sabem que Israel, presta atenção nisso, amados irmãos, Israel não pode se ligar de Javé, ou Yavé, ou Eterno. Aquele Deus que falou lá no Monte Horebe, lá com Moisés, lá no Sinai, onde o fogo ardia, a sarça se ardia, mas não se consumia. Eu sou, é esse. Israel não perde e não sucumbiu hoje às grandes, aos grandes grupos idealizadores para a destruição de Israel, porque Deus não permite. Por que Deus não permite? Porque Deus não deixa os seus desamparados. Então, Israel é extremamente amparado por Deus. Nós já falamos de algumas qualidades, algumas coisas magníficas que Israel tem. Não cabe falarmos agora.
Mas por quê? Porque o israelense, o israelita é mais inteligente do que eu e você? Não, negativo. É porque eles sabem buscar mais Deus com mais profundidade do que eu e você. Isso é uma verdade, nós temos que reconhecer. O dia que o brasileiro reconhecer isso, o Brasil não vai se tornar a maior nação do Ocidente. Não vai ser a maior nação da América Latina. Não vai ser a maior nação da América do Sul. Brasil se entender como Israel entende, pequenininho, quem é Deus, nós vamos ser simplesmente, irmãos, escreva isso aí no teu coração, simplesmente o Brasil será a maior, vou repetir, a maior potência do mundo. A maior. Porque, já dizia uma autora, não me lembro quem é, aqui nessa terra o que se planta dá, nas outras terras o que se planta não se dá. Porque tem frio, tem tudo. Aqui tem calor, tem uma terra fértil, maravilhosa. Então, o Brasil, tudo que se projeta, acontece. Porque Deus, ele fez dessa terra a coisa mais bela, mais rica, mais formosa, mais maravilhosa do mundo. Então, não tem jeito. Então, eu tenho certeza que a sequência de que nós vamos nos descobrirmos em relação à fé e descobrindo mais a vontade de Deus, irmãos, com certeza, grandes coisas vão de vir sobre as nossas vidas. Eu não quero ser esse pregador positivista. Eu não quero ser pregador que você vai comprar um banco. Não, eu não quero ser esse pregador, não, irmão. Mas eu vou dizer para você uma coisa. O teu Deus, ele não vai comprar banco também, não. Até porque ele já é dono do ouro e da prata, tá bom? Ele não precisa de banco, não. Pastor, ele vai comprar uma terra, uma fazenda. Ele não precisa comprar terra e fazenda. Deus fez os céus e a terra e colocou-nos para habitarmos sobre ela, para gerenciarmos ela, para conduzirmos ela sempre debaixo da orientação de Deus. Por que há os problemas? Porque o homem fugiu da orientação de Deus. É tão simples, irmãos, reconhecer isso. É tão simples se ajustar a isso. Mas eu creio que Deus fez a coisa tão simples que os homens complicaram, lamentavelmente. Então João diz assim, olha, e se não permanecerdes na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Então, o que João fala, inspirado pelo Espírito no seu evangelho? Ele diz o seguinte, olha, há um caminho, há uma fórmula, há uma solução, há um fruto, há tudo do melhor. Se tu permaneceres em mim, eu permanecerei em vós. Então, ele estará em, quando nós estivermos com. Deu para entender? Quando nós estamos com, ele está em nós, dentro, nos promovendo uma tremenda força sobrenatural. Por isso que muitas pessoas não entendem, principalmente aqueles que são mais científicos, mais estudiosos. Aquela pessoa vai humildezinha lá para o hospital, fazendo um tratamento, chega lá o médico humano fazendo tratamento, deu os melhores medicamentos, tratou da melhor forma possível, chega no final da história de um ano, olha, meu paciente, eu não tenho mais como tratá-lo, eu não tenho mais da tecnologia, da ciência, da saúde, tudo eu fiz no meu mulher, não tem mais solução. Aí aquela pessoa muito humildezinha vai para a igreja, a hora volta, doutor, eu já estou me sentindo melhor. Então você faz a bateria de exame, vai lá, leva o exame para o médico, e o médico vai comprovar, mas você estava aqui desenganada, não conseguia reagir aos medicamentos, agora você está aqui nos seus exames aqui, tudo bem. Não é porque eu fui lá e uma irmã, um irmãozinho, orou por mim e falou que Deus iria me curar. Então, são coisas da grandiosidade de Deus, que não tem a ciência, que não tem os recursos materiais, humanos, que não tem nada disso, só tem a excelência do poder de Deus. E é isso que falta nesta geração, a excelência do poder de Deus. É isso que falta para muitos entenderem, para corrigir o rumo da história da humanidade. Vamos falar do Brasil, para corrigir o rumo do Brasil, para corrigir o rumo da nossa nação. É isso, eu entendo assim a Bíblia com muita facilidade de nos colocar. É difícil nós nos mantermos assim, firmes, como João fala, permanecer nele. Porque vem qualquer tempestadezinha, as pessoas já se abalam, já se desesperam, já murmuram muito, já saem da presença de Deus. Amados irmãos, em nome de Jesus, crie fé, crie raízes profundas na sua crença em Deus. Quantas pessoas estão desviadas dos caminhos de Deus? Quantas pessoas se afastaram por coisas pequenas, pequenas? Aí as pessoas às vezes falam assim, eu não quero mais saber de Deus. Irmãos, quem perde? É Deus ou a pessoa? Eu nunca mais vou voltar para os caminhos de Deus. Quem perde é o caminho de Deus ou a pessoa que saiu do caminho?
Eu nunca mais vou entrar numa igreja. Quem perde é a igreja ou a pessoa que nunca mais entra na igreja? Jesus buscava as igrejas da época. Pastor, quais são as igrejas da época de Jesus do primeiro século? São as sinagogas. Lá estavam os anciãos, os escribas, os fariseus, os doutores da lei, todos reunidos. Porque mesmo que eles tivessem a lei como princípio de formação, regra, norma da vida judaica, quando Jesus veio levar a eles, ou inserir nesse conjunto a graça, eles não entenderam. Mas eles também não deixaram de ser fiéis aos princípios da lei. E é por isso que Deus olha para Israel. Vou repetir, eles não deixaram de respeitar, de seguir, de viver, de ensinar os princípios fundamentais da lei judaica. Aí saiu depois o Talmud, aí veio saindo os livros que são as conduções orais das normas padrões estabelecidos para o conceito judaico de vida. E eles conseguem ter Deus os enriquecendo. Eles conseguem ter Deus os protegendo. Aí eu fecho esse comentário dos judeus e volto para nós, para que nós possamos entender. Quando ele fala assim no verso 5, eu sou a videira, ele. Vós sois o quê? As varas. Quem permanece em mim e eu, olha só de novo, quem permanece em mim, olha a colocação do pronome aí. Primeiro, eu e você nele. Aí a parte B diz assim, e eu nele, Deus em nós. Esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. É uma realidade, tem pessoas idealizando milhares de coisas, mas não tem Deus. Não tem os princípios para estabelecer os seus sonhos, os seus grandes projetos. E às vezes, até esses sonhos e projetos eles vão, chega lá, bate e volta. Porque está faltando o sustento, está faltando a âncora de sustentação desse barco. Quando ele tiver que parar no porto, ele tem que ter uma segurança. Ele não pode ficar à deriva. Pastor, qual é essa segurança? Deus, irmãos. Tão fácil. Eu poderia falar 1000 coisas aqui, como muitos que gostam de complicar, falaria 1000 coisas. Eu vou falar uma só, Deus. É a âncora da nossa vida, é o sustento para que nós possamos parar o nosso barco no porto firme, no porto seguro. Pastor, quem pode nortear o nosso barco à noite, quando a noite é densa demais, onde os equipamentos começam a falhar, que é natural alguns equipamentos, mais modernos que seja, dar algum pane e falhar, isso é natural. Mas, irmãos, olha só, o nosso equipamento natural, Deus, nunca falha. Nunca falha. Agora, nós temos que compreender uma coisa, temos que confiar nele, mesmo que o nosso barco esteja numa navegação em alto mar e o mar não esteja próprio para navegação, a escuridão esteja densa em altos mares, onde a gente não consiga ver terra, onde nós não consigamos ou conseguimos ver porto seguro, mas nós temos que, pela fé, nós enxergarmos Deus, porque ali ele vai estar. Não só aonde reflete a luz para nós possamos contemplar os nossos olhos, mas nós temos que contemplar pelos olhos da fé de que ali ele estará conosco. Então, o objetivo número 1, ser cheio do fruto, não é ser, como muitos às vezes colocam, não é aquele que consegue desvendar os mistérios da Bíblia, aí ele, eu sou cheio do fruto, ou aquele que é profeta, ou aquele que é mais santo, ou aquele que é cheio de poder, ou aquele que é cheio de visões é cheio do fruto. Não, o fruto não é isso não, irmãos. O fruto não é ser cheio de poder, não é falar em mistério, não é alegria no espírito, não é isso não. A melhor resposta que eu encontrei é o seguinte, ser cheio do fruto do espírito, prezados irmãos em Cristo Jesus, é não ser desagregador, é não ser mau exemplo para a família. 2 famílias, a família igreja e a família que eu e você estamos inseridos, a nossa família. Não é ser impositor da fé, como muitos, eu creio que isso está melhorando. Antigamente a moda era, olha irmão, aceita Jesus. Eu não quero Jesus, então tu vai para o inferno. Não, meu irmão, a nossa fé ela não pode ser impositora e condenatória. Nós não temos essa autoridade. Não é viver e falar sempre mal, com visões negativas. Você já viu que tem pessoas que são da igreja, presta atenção nisso, meus amados irmãos. É um alerta para você. Tem pessoas dentro da casa de Deus, mas só tem visões negativas e só fala coisas negativas. Você já viu isso já? Sabe o que acontece? São raízes que esta pessoa deixou crescer.
Mas essa raiz, ela não vem do fruto do espírito, ela vem do fruto da carne. Por isso que ela não consegue nunca ver coisas boas. E ela consegue transmitir isso com tanta facilidade que consegue arrancar até a tua boa força, a tua boa fé e a tua boa forma de viver. Às vezes a gente está perto dessas pessoas, a gente chega tão alegre, sai tão triste e abatido, sim ou não? Presta atenção nisso. Faz uma meditação sobre isso que eu estou falando, se é procedente ou se não é. Se não for procedente, se esquece, passa por cima. Agora, se for procedente, faz e leva isso em relevância para que você não seja contaminado. Tem pessoas que chegam perto de você e só fala mal, ou fala mal do próximo, ou fala mal do semelhante, ou fala mal da igreja, ou fala mal do irmão, ou fala mal de tudo. Tem pessoas que conseguem falar mal até da sua casa. É uma coisa assim incrível. São pessoas que estão previamente contritas para dentro, amarguradas, cheias de forças negativas, porque contraiu isso como um resfriado. E aquilo ali fica dentro. Enquanto não tratar, a pessoa sempre fica se sentindo mal. Então, o tratamento para esse momento, ou para essa moléstia, é espiritual. Não é tomar um Redoxon, não é tomar uma aspirina, é tomar a graça e a unção do Espírito Santo de Deus. Por isso que nesse momento que nós enfrentamos mundialmente, tem muitas pessoas que estão caminhando bem. Tem outra, amados irmãos, que não vai caminhar e nem consegue caminhar bem. Lamentavelmente é uma verdade. Só que as pessoas, é interessante, né? Elas não conseguem atribuir para si o peso e a verdade da responsabilidade. E isso é importante para mim e para você. Isso é importante, Flávio, Pai do Senhor, Michelinha, a Marilda, Pai do Senhor. Isso é importante eu e você fazermos uma reflexão sobre isso. Eu vou falar para vocês aqui, eu não vou falar o nome, mas hoje eu estava lendo, né? Até porque vocês sabem, eu creio que todos que assistem aí, quem não souber vai saber agora, eu sou jornalista. Como jornalista eu tenho que ver questões desportistas, de esporte, etc. e tal. Eu tenho que estar sempre lendo alguma coisa política, desenvolvimento, lançamento, coisas assim que atuais. Então, eu estava lendo hoje o que estavam passando pelo WhatsApp de muitas empresas que não vão conseguir emplacar esse segundo semestre. Se emplacar o segundo semestre, não emplaca 2021. E eu li numa empresa de um grande grupo que ele escrevia que a empresa não vai conseguir se manter, que ela não ia conseguir pagar a hipoteca. Hipoteca é uma linguagem antiga, e é muito usado também nos Estados Unidos, mas muito pouco usual no Brasil. Não sei se é uma multinacional ou não. Também, se eu lembrar o nome dela, eu não vou falar, né, por questões de ética. E ela não está conseguindo pagar a hipoteca. A hipoteca. Traduzindo para você, dívida. Irmãos, essa dívida que essa empresa grande contraiu de hipoteca não foi agora, é antiga. Deu para entender? Então, agora, pelas suas fragilidades de gestão econômica, presta atenção nisso. Pelas suas fragilidades e erros econômicos, ela botou a listinha lá que o problema dessa quarentena, da impossibilidade de negócios, afligiu economicamente a empresa vai quebrar. Irmão, presta atenção. Pelo amor de Deus. É gestão errada, condução errada, gastos demasiados, má gestão financeira da empresa. Tem empresas que tem tantos carros no pátio que nem o diretor sabe quantos carros a empresa tem. É porque rola dinheiro. Quando chega um período desse, que é um período adverso economicamente, porque todas as empresas caíram nos seus faturamentos. Todas elas. É natural. Natural. A empresa que é saudável economicamente, eu conheço empresas que estão aqui no site, no nosso comunicação assim, de empresários, do meu setor que eu trabalho, está muito bem, brincando da mesma maneira, como se não tivesse acontecido nada. E tem gente desesperada. Por quê? Por quê? Porque na época boa não gerenciaram bem os seus negócios. Na época boa que estava entrando, gastaram demais, não pouparam quanto deveriam poupar. E hoje vão sofrer. Mas cabe nós trazermos para nós, como igreja, um esclarecimento. E sermos mais autênticos, mais reais e verdadeiros. Todos nós. Podemos atribuir, ou essa empresa ela não tem nenhuma credibilidade, nenhuma moral para atribuir os seus malefícios à situação atual. Porque ninguém contrai hipoteca em cima da hora e não consegue pagar. Isso já vinha há tempo se arrastando. Piorou agora o movimento dos negócios e o fluxo dos clientes,
Só piorou a situação dela e agora ela ficou numa situação mais vermelha do que outrora tinha. Porque para hipotecar uma empresa, é até difícil explicar isso, essa hipoteca, mas é como se você tivesse, pegar aqui um tubozinho de álcool aqui, você comprasse isso aqui. Aí você deu R$100 nisso aqui. Você não tinha dinheiro, aí você pegou o que você tinha, o teu telefone, e você hipotecou ele. Olha, eu vou comprar isso aqui por R$100, meu telefone vale 50, eu vou hipotecar. Vale R$100, eu vou hipotecar isso aqui, vou pagando 10 prestações de R$10. Você não consegue pagar as 10 prestações de R$10, o que acontece? O telefone que tu tem vai ser tomado. É mais ou menos uma matemática assim, irmãos, tão simples, tão simples. Aí querem botar a culpa dentro de um sistema que ocorreu tem 4 meses de uma degradação econômica da empresa. Então, trazendo para nós, muitas pessoas hoje estão sofrendo por falta de uma gestão não financeira, talvez está com muito dinheiro aí. Eu quero profetizar isso para você que está no nosso chat aí, você tenha muito dinheiro, Deus te abençoe. Se quiser ajudar o pastor, seja bem-vindo, tá? O pastor é bem humilde e simples para dizer amém para você e orar por você mais ainda. Então, são gestões que cabem a nós. Pastor, o senhor está falando do fruto? Então, vamos falar do fruto. O fruto do Espírito vai trazer para nós valores imensuráveis, concedidos e providenciados e concedidos por Deus, pela sua tremenda grandiosidade. E também para que nós, como seres de Deus, agora eu falo de Deus, sabemos mais administrar nossa vida não material, irmãos. Não material, eu creio que você está administrando bem, mas saber administrar nossa vida espiritualmente. Espiritualmente. Então a gente volta para falar sobre o fruto e já vamos entrar na conclusão, porque nós já temos aí, começamos 19h20, nós já temos 30, 40, 50, 30 minutos. Então, para nós entendermos aqui, ser cheio do fruto é saber se comportar com sabedoria, sabedoria que vem de Deus, saber lidar com os problemas, sem querer condenar o inferno por tudo, veja bem, sem querer condenar o inferno por tudo. Eu não vou falar o nome dele, que quem me acompanha sabe que eu não dou nenhum valor e ênfase para ficar falando como muitos pregadores que falam o nome de Jesus 3 vezes no púlpito e falam o nome do inimigo 10 vezes. Então eu não sei quem tem poder, se é Jesus ou inimigo. Se ele fala 10 vezes no inimigo, fala 3 vezes Jesus, então fica difícil entender isso. Então eu opto em falar de Jesus e botei aqui, sem querer condenar ao inferno. Por quê? Muitas pessoas dizem assim, foi o inimigo, né? Foi o inimigo. Mas é a gestão, a tua capacidade, a tua sabedoria, a unção que Deus libera sobre a tua vida. Como é que está? Como é que está? Como é que anda isso? Como é que está em você isso? Então, é bom nós recapitularmos isso para que nós possamos viver o quê? Melhor. Pastor, qual é o objetivo da sua mensagem nesta noite, que é determinado como culto da vitória? É trazer resposta para a tua vida, é trazer uma alegria para a tua vida, e não só trazer alegria no dia de festa, no dia de celebração, no final do ano, onde há uma grande confraternização nas empresas, nas escolas, nas famílias. Não, é transformar aquilo que nós estamos vivendo em entendimento de superação e manter a alegria na tua alma, porque a tua alegria tem que vir de Deus. A nossa alegria ela não vem daquilo que realiza-se no homem, ou na vida, ou no dia a dia. A nossa alegria ela vem de Deus, e nós temos que mantermos ela, mesmo que a chuva venha, mesmo que o frio venha, porque a Bíblia fala sobre chuva e fala sobre o frio, mas não diz que a chuva vai acabar conosco e nem o frio vai acabar conosco, porque a alegria do Senhor é a minha, a tua e a nossa força. Acabou! Entenda isso definitivamente e alegra teu coração, conforma teu coração com o Senhor. Entenda de que Ele é maior do que todos os acontecimentos na face da terra. E que o dia que não houver mais possibilidade da igreja se manter aqui, porque virá a grande tribulação, Deus vai arrancar a sua igreja, porque Ele é poderoso para isso. Pastor, só pode trazer a reflexão ou algum texto bíblico que comprova isso? Vou trazer para você rapidamente. História de Enoque. Cadê Enoque? Deus o tomou para si. Irmãos, cadê Elias? Um dos maiores profetas que a Bíblia aponta. Elias, a grandiosidade de um homem que lutou contra um rei e contra sua esposa, malignos, e contra os profetas de Baal, os profetas de Azera. Falou, olha, hoje nós vamos ver quem é Deus.
Aquele que do céu mandar fogo consumir esse holocausto aqui, esse vai ser o Deus de Israel. Enquanto não houver isso, nós vamos ficar indefinidos. Mas hoje Deus vai definir quem é Deus, de fato, de verdade. E que esse Deus que derramar fogo vai prevalecer. Acabou. É inconteste isso. Querendo vocês ou não, adorando Baal, adorando Zera, o que for o Deus de vocês, vocês vão ter que voltar e entender quem é Deus. Porque o fogo vai ser predominante sobre o altar. E acabou. E o que aconteceu? A predominância foi do Deus de Israel, o Deus de Elias. O que Deus faz? Caminha Elias e Eliseu. 2 amigos, 2 companheiros. E Elias já havia sido avisado profeticamente que ele iria ser tomado. Elias teve a preeminência, algo tremendo, amados irmãos. Ele não experimentou a morte. Só isso. Elias não sabe o que é morte física, amados. Deus foi tão majestoso, tão grandioso com ele que simplesmente... Pastor, tem testemunho disso? Tem os filhos de profetas e as escolas de profetas que sabiam porque havia uma revelação. E eles mesmo alertaram, olha, Eliseu, ele vai ser tomado de ti, aí eu não sei como é que vai ser. E alguns incrédulos chegou no final e falou assim, olha, ele deve ter sido levado pelo vento, aí vamos procurar aí nas montanhas, nos morros aí de Judá e Jerusalém, para ver se a gente encontra Elias, que ele deve ter levado. Foi levado. Procuraram, se cansaram e voltaram. De fato, Deus os resgatou em vida. Isso mostra, meus amados irmãos, irmã Clarice, irmão Osmar, que bom, a irmã Clarice conosco, a irmã Dilma, Ronaldo Alves, lá de Embaú, da cidade de Silva Jardim, um grande amigo nosso, meu irmão em Cristo Jesus. Deus te abençoe, seus filhos, Michelinha, irmão Osmar, irmã Ruth, com muita saudade de vocês. Irmãos, olha, um dia eu vou fazer a convocação da igreja e vou querer todo mundo lá, independente de idade, de 100 anos para baixo, todo mundo na igreja, todo mundo de máscara. Para aqueles que não sabem, já abri um parênteses, já parei aqui a mensagem, mas ontem nós fizemos uma descontaminação com produtos na igreja, conseguimos isso gentilmente, amavelmente, de um irmão, foi lá, descontaminou a igreja. Vou pedir até o pastor Enéas, que é o secretário da igreja, passar a filmagem da descontaminação com produtos da igreja. Essa descontaminação, irmãos, dentro do ar, ele fica permanentemente durante 30 dias, então nós temos assim a tranquilidade durante 30 dias, nós temos porta-álcool, nós temos lenço, nós temos todas as garantias, nossas cadeiras estão previamente marcadas com espaço determinado, conforme as autoridades especificaram, então a nossa igreja está sendo muito bem cuidada, você pode ter a tranquilidade disso na tua alma e na tua vida, para quando você voltar, você volte tranquilo, com a mesma fé em Deus, de que tudo dentro da casa de Deus está sendo o mais bem cuidado possível para também o nosso cuidado físico e humano, né? Em relação à nossa saúde. Então, voltando aqui para a palavra de Deus, ser cheio do fruto é aquele que consegue lidar com seus problemas e saber gerenciá-los, não passá-lo ou atribuir para outrem, mas ter a força e a dignidade de saber conviver, lutar para vencer. São as qualidades sociais que nós falamos aqui. Longanimidade, pastor Azamor, só pode dizer, eu tirei 6 textos aqui, basicamente, do nosso texto de Gálatas, capítulo 5. Longanimidade, o que é isso, pastor Azamor? É uma paciência passiva. Mesmo debaixo de injúrias ou danos que às vezes eu e você sofremos como igreja, sermos longânimos. Pastor, pode repetir? Posso. Ser paciente. É uma paciência passiva. Não é passividade de aceitar tapar na cara, não, tá, irmãos? Não é isso, não, tá? É uma paciência passiva. Às vezes as pessoas vêm nos injuriar, as pessoas às vezes vêm nos afrontar, e você segura, porque isso é agradável a Deus, porque Deus soube que o fruto dele está prevalecendo em você. Pastor, e a benignidade? É quase sinônimo, né? Longânimo e benigno. É a bondosa disposição para com o próximo, a bondosa disposição com o próximo. Mas você tem que ajudar alguém, ajude. Eu vou dizer uma coisa, isso aí por experiência própria, tá? Normalmente, naturalmente, eu vou dizer, normalmente, naturalmente, quem você ajuda, nunca vai ser grato a você. Sempre será a minoria. Às vezes eu fico chateado, digo assim, não vou ajudar ninguém. Aí no dia seguinte bate uma pessoa, me pede ajuda, eu ajudo. Porque o fruto do Espírito bom tem que estar prevalecendo em você. Não é porque a ingratidão ela tem sido forte na tua vida que você vai deixar que o fruto de Deus prevaleça em você. Até porque a medição de Deus no mundo espiritual em relação à tua vida vai ser em você se manter com o fruto
Não é porque você ajudou uns e eles não foram gratos e você vai passar a não mais fazer aquilo que o fruto de Deus quer que você faça. Então, você vai mudar não para com a pessoa por não querer fazer, mas você vai mudar para com Deus porque não vai deixar que o fruto dele prevaleça sobre ti. Então, é fácil entender, irmão. Bondade também é como se fosse sinônimo, né, de longânimo, benigno, da bondade. O que é a bondade, pastor Azamor? É beneficência ativa, ou seja, sempre buscar fazer o benefício, sempre buscar essa ativa vontade de beneficiar, sendo assim um passo além da benignidade, porque nenhum tributo mais excelente poderia ser pago a Barnabé do que ter sido dito de que ele era um homem bom. Esse bom está dentro do fruto. Barnabé foi atribuído lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, 24. Olha, esse homem é bom. Separa Barnabé aí, porque Deus viu algo de excelência nele. O que era algo de excelência? Fruto. Fruto. Pastor, fidelidade também. Está lá no livro de Tito, capítulo 2, verso 10, fala sobre isso, onde que a palavra também ali é traduzida algumas vezes, que eles dizem, algumas traduções dizem que é fé, mas a versão mais correta de Tito 2,10 é da fidelidade, a qual Tito escreve 2,10, falando sobre a fidelidade que temos que ter. Pastor, e o que mais? E a gente começa já a entrar na conclusão dizendo que o mais fala da mansidão que nós cristãos temos que ter. Esse é um dos frutos mais difíceis de exercitar e viver. O temperamento, especialmente cristão, de não defender de unhas e dentes os próprios direitos, ou seja, brigar, perder a mansidão. Segundo o livro de Coríntios, capítulo 10, verso 1, diz: Ora, eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade em Cristo. Está lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 10, verso 1. Pastor, e o último, domínio próprio. Essa é a questão mais, digamos assim, mais intranquila, né? Domínio próprio. Faça isso. Lute por isso. Pastor, o que é domínio próprio? É aquele que consegue dominar os seus impulsos, controla os seus atos, controla as suas emoções. Isso é domínio próprio. Isso é saber resistir. Isso é saber se manter. Pastor, só pode falar mais um pouquinho? Posso sim, domínio próprio. Claro que eu posso e devo falar. Pastor, só repete mais uma vez? Claro. Olha lá o domínio próprio. Quem consegue dominar os seus impulsos? Tem pessoas que dizem, não, eu sou assim, vou até aqui, daqui por diante, quem fala é a minha carne e os meus impulsos próprios. Não. Fruto do Espírito tem que prevalecer na tua vida. Pastor Azamor, isso é fácil, nada é fácil. Mas eu quero te dizer, cada vez que você consegue superar a si mesmo, dentro dessas fraquezas que eu e você temos, com domínio próprio, mansidão, fidelidade, bondade, benignidade, longanimidade, até para com quem é injusto, quem vai atribuir para você uma boa dimensão, um bom olhar, um bom guardar, vai ser Deus. Então, mesmo que nós façamos e não haja reconhecimento, ou até que haja alguma intolerância, algumas ingratidões, Deus vai retribuir a você com gratidão, Deus vai retribuir você com beneficência, Deus vai retribuir você com unção, Deus vai retribuir você com graça, Deus vai retribuir a você com livramentos, Deus vai retribuir você com coisas que você não esperava na sua vida, mas que Deus aprove ele ver todo esse fruto, ou todos esses frutos, sendo mais praticados na sua vida, no seu dia a dia, e Deus vai dizer assim, olha, recompensa meu filho, recompensa minha filha, ajuda-os. Por isso que muitas vezes nós somos ajudados e nós não temos nem essa percepção. Ontem eu falei de um testemunho que aconteceu fielmente no dia de ontem, sobre algo que eu havia pago e que eu havia esquecido de cobrar aquela pessoa a qual ela deveria me ressarcir pelo pagamento daquilo que eu tinha que fazer online, pelo meu próprio banco, pela minha conta, e não deveria ser pela conta da pessoa. A pessoa se lembrou, eu não consegui encontrar, a pessoa encontrou, viu que estava no meu nome, pago pela minha conta, e ela falou, Azamor, eu tenho que lhe pagar aquilo que você pagou. Sabe quanto tempo tem, irmãos? 5 meses. Eu já tinha esquecido, deu para entender? Mas Deus não se esqueceu. Deus não deixará de ser justo. Deus não deixará que você tenha prejuízos. Deus não deixará você desamparado. Deus não se esquecerá de você. Então, veja bem, pratica o fruto.
A benevolência não era para eu pagar aquilo, mas foi uma urgência onde não havia dinheiro e recurso naquela hora, eu optei a fazê-lo com a minha própria conta. E esqueci. Passou-se os meses, mas Deus não se esqueceu e tocou na pessoa certa, na hora certa, no momento certo. E hoje eu fui resgatado aquilo que era meu de fato e de direito. Poderia o tempo passar e isso acabar, ficar no passado, e eu, naturalmente, teria prejuízo. Mas Deus não vai deixar que isso aconteça comigo nem com você, desde que esse fruto do Espírito seja marca registrada em você, tá bom? Pastor, o que é marca registrada? Você já viu aquelas empresazinhas que tem assim, empresa tal, aí tem um Rzinho, uma bolinha. Aquele Rzinho com uma bolinha é porque o nome daquela empresa é registrada no IPI, de produtos, vamos dizer, industrializados. Você vai lá e registra aquele nome. Ninguém pode usar aquele nome, porque é um registro pago. Você paga por aquele registro, então aquele nome é teu, você pagou e registrou. Então ninguém pode dizer. Então, pastor, eu e você, o que é que nós temos? Nós temos o registro de Deus, ou seja, Deus já pagou por mim e por você. Então o teu nome e o meu nome tem um peso tremendo. A tua vida e a minha vida tem um peso tremendo. A tua vida e a minha vida tem um significado tremendo. A tua vida e a minha vida tem uma importância nessa terra tremenda. Por quê? Porque Deus marcou em nós diferenças tremendas. Não é diferença de poder, não é diferença de sermos os maiores. Nós somos luz que brilha nas trevas. Só isso vale peso de ouro. Conclusão principal: ter domínio próprio, geralmente traduzido por temperança. Noutras versões fala de equilíbrio. Mas o que é importante? Os maus frutos da carne, veja bem, os maus frutos da carne complicam demasiadamente a vida cristã. Por isso tem muitos cristãos com sérios problemas. Por quê, pastor Azamor? Porque os frutos da carne têm prevalecido em detrimento do declínio dos frutos do Espírito. Nós não podemos, porque os frutos da carne complicam a vida cristã, dentro e fora da comunidade de Deus, ou seja, na casa de Deus ou até no meio da sociedade. É o bem que nos faz vencer o mal. Por quê? Gálatas 5 fala do fruto da carne e o fruto do Espírito. Em suma, ele queria dizer assim, olha, é o bem, o fruto do Espírito é que nos faz vencer o mal. Não será a evasão, não será a condição, não será o deixar com que a carne domine, com que a falta de domínio, a falta de mansidão, a falta de integridade, a falta de bondade, a falta de benignidade, negativo. Nós vamos deixar com que isso tome conta mais e mais de mim e de você. Eu preguei fruto, Gálatas capítulo 5, no ano passado. Mas não preguei com esse aprofundamento que nós estamos pregando hoje. É porque eu quero, em nome de Jesus, pelo Espírito Santo de Deus, fazer com que nós saiamos aqui desta mensagem melhores do que quando nós chegamos. Sairmos mais fortalecidos do que quando nós nos colocamos a ouvir esta mensagem, que eu tenho certeza para o teu coração, que ela veio de Deus para o meu coração e está indo de Deus para o teu coração também. Efésios 5, verso 9. Pois o fruto da luz está em toda bondade, justiça e verdade. O fruto é o sinal certo da vida saudável, da árvore, e o fruto do Espírito é a linda, calma e sempre progressiva manifestação por meio da conduta do cristão durante toda a sua vida. O salmista define o verso 14 no Salmo de número 92, dizendo o seguinte: os justos, vamos colocar o teu nome e o meu, os justos, eu e você, floresceremos como a palmeira, cresceremos como o cedro do Líbano. O cedro do Líbano é uma das madeiras mais nobres de todas as demais. Estão plantados, eu e você, na casa do Senhor. Florescerão nos atos do nosso Deus, eu e você. Na velhice, eu e você. Ainda que tu seja jovem, mas todos nós cresceremos na idade. Na velhice, ainda darão frutos. Serão viçosos, florescentes, para eu e você proclamar que o Senhor é reto, Ele é a minha e a nossa rocha, e nele não há injustiça. Por quê, pastor Azamor? Porque Deus, desde que Ele contemple você com a aplicabilidade na tua alma, na tua gestão, na tua condução de vida, com fruto do Espírito, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, Deus sempre será justo contigo. Que Deus te abençoe, que esta palavra ela sirva de acalento para a tua existência, para a tua alma,
E sirva também como segurança para você, ainda que tu venhas tropeçar, tu não vai cair. Ainda que você venha pestanejar, mas tu não vai fechar os teus olhos, porque a luz de Deus brilhará e você irá ver. E você vai sair do caminho que porventura iria levar para a perdição, mas para manter-se no caminho certo, a qual ele é posicionado e colocado por Deus. Assim seja, que essa mensagem, que nós completamos 40, 50 minutos, só Jesus. E Deus abençoe. Eu agradeço a cada um de vocês por ter esse carinho e amor de continuar conosco aqui até este momento, assistindo esta palavra de Deus. Irmã Laura, eu estou com muita saudade da irmã. Irmã Laura Gomes, eu tenho falado com seu filho, pastor lá em São Paulo, Marcos Gomes, sempre estamos nos falando. Essa família mora no nosso coração e eu sei que eu também moro no coração dessa família. Eren, Flávio, meu amigo, Márcia, Laura, teu telefone está com problema, né? Mas em nome de Jesus ele vai ficar bom. A partir de hoje eu declaro isso em nome de Jesus. Thaisa, Rômulo, Deus te abençoe. Nós vamos orar. Eu vou orar por vocês, impetrar a bênção apostólica, e aqui nós concluímos a mensagem a qual Deus. Lembre-se, Gálatas 5, 22 e 23, mas o fruto do Espírito é tudo isso para a tua alegria, força e regozijo no Senhor, porque Ele é a tua justiça. Amado e querido Deus, muito obrigado por esta noite, obrigado pelos teus filhos que aqui estão ligados no canal ao vivo Pérola de Deus, Pastoras Amor. Tu tens sido fiel escudeiro da nossa alma, da nossa fé. Portanto, Deus, amplia esta fé, a comunhão e o relacionamento que temos que ter para contigo. Faz deste povo forte, povo vitorioso, povo desbravador, em nome de Jesus, para que possamos superar e os nossos corações serem adornados pela tua presença, e o teu Santo Espírito nunca falte para nos orientar, e a tua luz esteja sobre nós, e aonde estivermos com a planta dos pés, diz o Senhor, vou-los tenho dado. Então o Senhor tem promessas ainda a se cumprir no nosso andar e no nosso caminhar. Assim fortaleça cada um dos teus filhos, a irmã Laura, que estamos com saudade, a cada um que está aqui neste culto ao vivo nesta noite. Este culto é de vitória, a tua palavra, ela traduz vitória para todos quanto creem no teu nome. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus agora e para todo sempre. Boa noite e a paz do Senhor para a tua vida e para a tua família. Amém.